Graça e paz, África e o mundo. Aqui é Gildo Rafael. Está a começar o seu programa Verdades Bíblicas para a África e para o mundo. Antes de mais nada, gostaria que cada um de vocês, aqueles que ainda não se inscreveram, para que possam se inscrever no canal, ativar as notificações e partilhar o conteúdo com mais pessoas, com mais amigos, colegas, irmãos, para que essas verdades possam alcançar e ajuda-nos a crescer. E ore por nós, por favor. E o tema de hoje é um tema muito pertinente, um tema essencial. Eu havia prometido há dias que traria este tema e não podia chegar ao teu dia de amanhã sem poder trazer esse tema, porque é amanhã, dia 9 de outubro, que é o dia da votação, não é? Onde nós temos eleições gerais no nosso país, em Moçambique, que vão decorrer em todas as províncias, em todos os postos administrativos, localidades, aldeias, em todo o território nacional. Estaremos a escolher aqueles que vão nos governar nos próximos 5 anos. No tema anterior, eu abordei, não é, sobre a posição do cristão em relação à política, e nós vimos que o cristão podia participar da política e podia exercer seu direito de voto e ser votado. O cristão poderia fazer campanha, embora possa fazê-lo de forma decente, de forma bíblica. E quem ainda tiver alguma dúvida, ou quem é pela primeira vez a ouvir, eu lhe convido a entrar no canal, vais ver os vídeos para poder, esse vídeo que fala sobre isso, para poder compreender um pouco mais sobre isto. Mas para hoje, é uma pergunta que acredito que muitas pessoas têm. A pergunta é o seguinte: qual será a nossa posição? Qual deve ser a nossa postura, ok, depois das eleições? Ou seja, depois de você ter votado em alguém e depois de você ter orado por alguém, se calhar jejuado por alguém, e alguns se calhar fizeram campanha por alguém, e essa pessoa que você votou e fez tudo para que ele pudesse ganhar, não ser este o eleito, ou não ser esse que vai ser no próximo ano investido como presidente da república, como governador, ok, ou como deputado. Qual deve ser a sua posição como crente? Ok? Porque nós, como cristãos, temos cidadania do céu, somos cristãos e temos cidadania da terra. E por isso que ainda temos BI, temos cartão de eleitor, porque tudo isso faz parte da cidadania da terra. Mas mesmo assim, nós somos guiados pelas Escrituras, tanto em tudo que nós fazemos. Mesmo aqui na terra, somos guiados pelas Escrituras. As leis, por exemplo, a nossa Constituição da República, lei do trabalho, e mais leis, mais regras que existem no nosso país, elas só nós podemos nos sujeitar, nós concordarmos com elas, se essas leis não vão em contramão com as Escrituras Sagradas. Ou seja, para nós a regra mãe é a Bíblia. E as demais regras, as demais leis, só são aceitas por nós se essas não vão em contramão com aquilo que está prezado nas Escrituras Sagradas, com aquilo que não vai em contramão com a Bíblia. Ok? Esse é o nosso maior compromisso. Agora, nós cremos na Bíblia. Como que a Bíblia, ok, nos ensina a lidar com o futuro presidente ou com futuros governantes, com os governantes, como que nós devemos nos comportar diante das pessoas que não são da nossa preferência, ou não foram essas que nós escolhemos. Outras palavras, não são essas que nós vamos votar amanhã, se calhar. A pessoa que você vai votar amanhã pode não ser essa que vai ser escolhida. Qual deve ser a sua postura? Para fazer a introdução deste tema, vamos meditar, não é, no Daniel capítulo 2, versículo número 21. Diz assim: Ele muda as épocas e as estações, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Ok, vamos frisar essa primeira parte. Ele muda as épocas e as estações. Claro, que muda as épocas
e as estações é só o Criador, é só Deus, a soberania dele. Ele que tira o inverno, coloca o verão. Tira o verão, coloca o inverno. É que muda as épocas. Tira a época chuvosa, coloca época, se calhar época seca. E tudo está nas mãos. Ele é que maneja. Ok? Ele que maneja o universo. Ele que é o soberano. Ok? Ele que está acima de todos. Ele faz o que quer, como quer, onde quer, com quem quer, sem pedir permissão. Essa é soberania. Ele manda e ele comanda. Ok? Mas não só ele comanda a natureza. Na primeira parte ele diz que Deus, ele muda as épocas. Essa aqui é a afirmação do próprio, não é, do próprio Daniel, quando ele é revelado o mistério sobre o sonho de Nabucodonosor. Está sendo revelado o mistério sobre o significado do sonho de Nabucodonosor. Então, veja o louvor que ele dá. Ele louva o Senhor no versículo 20, ok? E no versículo 21 ele diz que esse Senhor, esse Deus, o Criador, é ele que muda as épocas e as estações. E não para por aí. Não para, não, Deus, a soberania de Deus não para apenas na esfera, não é, natural, não é, da natureza. Não. Ele vai até na esfera social, governamental. Ele diz, ele destrona reis e os estabelece. Em outras versões, estou a usar a nova versão internacional. Outras versões, o João Ferreira de Almeida e mais outras versões, mostra claramente ele que tira os reis, coloca os reis. Outras palavras, é Deus quem tira o presidente e coloca outro. Deve estar bem claro, nós que acreditamos na Bíblia, temos que acreditar que Deus, na sua soberania, nos seus decretos gerais, ele já conhece, ele já escolhe quem tem que, independentemente se é uma pessoa, se é um governo bom ou mau. Ok? Nas escrituras, quando você for a perceber, ainda no mesmo livro de Daniel, vai perceber que Deus coloca até os reis maus como castigo para seu povo. Ok? Às vezes coloca os reis bons como recompensa para o povo. Então, tudo é que ele faz. Ele que coloca e ele que tira. Até aqui estamos juntos? É uma afirmação bíblica. Independentemente daquilo que você escolheu. Ok? Você escolhe porque você está a exercer aquilo que é sua responsabilidade. Você faz campanha porque é sua responsabilidade. Por exemplo, é que é como se fosse rede de mosquiteiro. A sua responsabilidade é de dormir debaixo da rede de mosquiteiro. Pois não? Ok. Mas quem tem o poder de proteger-te contra a malária não é a rede. É Deus. Ok? Porque você até pode colocar a rede e depois mesmo assim ter malária. Ok? Mas você tem a sua responsabilidade. É por isso que nossa responsabilidade é nós votarmos, é nós fazermos o que nós podemos fazer. Mas, e daí? Fizemos a nossa parte. E daí? A parte de Deus. Ele é a última palavra. Ele que coloca, ele que tira. Ele coloca no tempo que quer, para governar o tempo que quer, depois ele tira no tempo que quer. Nós vemos isso ao longo de toda a história. Ok? Tem governos, tem reis, tem presidentes, tem ministros que nunca pensaram em sair do poder, mas Deus lhes tirou. Alguns nunca pensaram em estar no poder, mas Deus os colocou. Ok? Alguns pensaram em estar no poder, mas nunca conseguiram. Lutaram para estar, nunca conseguiram. Mas chegaram um dia, Deus lhes colocou da maneira natural. Então, Deus é quem exerce a função de soberano. Ok? Vamos lá. Agora, vamos ver no Novo Testamento o que o apóstolo Paulo mostra como que deve ser a nossa relação com o Estado. A nossa relação com as pessoas que Deus colocou. Já confirmamos aqui. Deus que tira e Deus quem coloca.
Ok? Então, qual deve ser a relação? Deus tirou a pessoa que você queria, colocou a pessoa que você não queria, ou se calhar colocou, não é? Fez ao contrário, se calhar colocou a pessoa que você quer, pronto. Mas a pessoa que você queria, se calhar não é a pessoa que o outro queria. Imaginemos que a sua vontade não foi essa que você há de ver, se calhar, na divulgação dos resultados. Ok? Qual deve ser a sua relação depois desta pessoa? Claro, tem que ser depois de ser investido, porque depois das eleições haverá o processo, algumas pessoas, haverá atas, haverá um processo burocrático, não é? Que algumas pessoas que não estiverem satisfeitas ainda têm o direito de poder recorrer às outras instâncias, reclamar-se que alguma coisa houve fraude. Então, muita coisa pode ser feita, mas estamos a dizer o seguinte: durante este tempo, com certeza, algumas coisas você pode fazer o que puder, ok? Para exercer o seu direito em poder levar, trazer de volta a justiça. Mas estamos a falar depois de proclamação dos resultados. A CNE proclamou, o Conselho Constitucional também homologou, e depois da investidura do governo, que não é esse que você queria. Qual deve ser a sua relação, a sua postura diante desse novo governo? Aí o apóstolo Paulo nos torna mais claro. Veja só, é Novo Testamento, queridos. É Novo Testamento. Senão vão dizer que não, abrir um livro nós acreditamos que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Então, acreditamos em toda a Bíblia, toda a Escritura. Ok? Toda a Escritura. Então vamos lá. No capítulo número 13 de Romanos, apóstolo Paulo, depois de falar da salvação, depois de falar da eleição, falar da justificação, falou da depravação, falou do aspecto do evangelho. Agora, a partir do capítulo 12, apóstolo Paulo de Romanos, ele fala da vida prática dos justificados, dos escolhidos, dos eleitos por Deus, daqueles que Cristo morreu por eles, dos salvos, a sua vida prática. No capítulo 12, ele começa a falar de amor, falar de união. No capítulo 13, ele já muda o disco, ok? Porque o capítulo 12 é a relação entre irmãos e irmãos em Cristo. O capítulo 13 é a relação entre irmãos em Cristo, entre a igreja com o governo, com o Estado. Veja só, capítulo 13 de Romanos, versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades. Olha só, por enquanto são candidatos. Pronto, você não tem nenhuma obrigação com eles, ok? Você escolhe o que você quiser, porque são ainda candidatos. Mas depois de serem investidos de poder, são investidos de autoridade, depois de ser proclamado governadores, presidente, são deputados, já estão investidos de autoridade. Eles já são a sua autoridade. Ele diz: todos devem sujeitar-se a autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Veja só, exatamente em consonância naquilo que o Daniel falou lá no capítulo número 2, ok? Todos devemos colocar debaixo. A única coisa que temos que fazer é respeitar, depois de promulgação, depois de divulgação dos resultados, independentemente de quem venceu, independentemente se a pessoa você gostou ou não, aí, como cristãos, como filhos de Deus, temos a obrigação de o quê? Respeitar, sujeitar-se a essas autoridades governamentais. Por quê? Porque foram colocados por Deus. Veja só, foram colocados por quem? Por Deus é quem coloca, Deus é quem tira. Então, se foram colocados por Deus, aí resta-nos sujeitar-se. Ok? Sujeitar-se a eles. Ok? Respeitar as autoridades. No versículo 2, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade, olha só, para os que se rebelam, porque não gostou, não será esse, porque foi eleito tal fulano, eu queria tal fulano. Pronto, fez a sua parte, mas Deus fez a sua parte. Então, agora diz: meu filho, respeita a minha decisão. É mesmo nas orações, nós costumamos dizer: Senhor, eu quero isso, mas Jesus disse que ensinou o quê? Seja feita a sua vontade. Nós temos nossas vontades, nossos pedidos, mas no fim temos que dizer: seja feita a sua vontade. Então nós votamos alguém e no fim temos que dizer: seja feita a sua vontade. Independentemente de como que isso aconteceu, houve fraude, houve o quê, mas depois da pessoa ser investida,
ao ultimato do próprio Deus. Deus usa todas as coisas para a sua própria glória, porque Ele fará sempre a sua vontade. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus. Olha só, contra o que Deus instituiu. Se você se rebela contra a autoridade, contra o presidente ou contra os ministros, se você se rebela, nós estamos a dizer que nós estamos a rebelar aqui, não é o mesmo dizer reivindicar os seus direitos, é diferente. Rebelar é você não quer obedecer porque não gosto dele, porque não posso obedecer. Então isso está a rebelar. E se você fazer isso, está a rebelar contra o próprio Deus que lhes colocou. E aqueles que assim procedem, aqueles que se comportam desta maneira, trazem condenação sobre si mesmos. Olha só, condenação, ok? Condenação. Deus condena essas pessoas. E isso pode ser feito por meio das próprias autoridades se colocar na prisão, ok? De fazer pagar multas. Ou o próprio Deus mesmo. Trazem para si mesmo condenação. Pois os governantes não devem ser temidos. Olha, esse já é aconselhamento para aqueles que são governadores. Olha, os governadores não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Outras palavras, só nós podemos ter medo, ok? Não é para ter medo de polícia, ter medo do presidente, não. Só os que têm medo são aqueles que fazem mal. Mas se você diante dos seus direitos, alguma coisa, se for para reclamar seus direitos, não tem nenhum problema. Mas não é para rebelar-se contra ele. Não é para alguns aproveitam a sua liberdade para insultar as autoridades. Não. Cristãos não podem entrar em insultos, gritarias. Não. Temos melhores maneiras de como transmitirmos aquilo que são os nossos sentimentos. Não por meio de praticar o mal. Não se corrige um erro cometendo o outro. Então eu vejo muitas pessoas insultando, não medindo palavras, porque não gosta de tal fulano, ele faz isso. Aliás, até acontecia nas campanhas eleitorais em que as pessoas se insultavam. Eu espero que não sejam cristãos, essas pessoas que se insultavam, que se machucavam, que profanavam alguns e caluniavam, zombavam dos outros. Não. Cristão não entra nesse jogo. Ok? Ok, então só tem medo das autoridades, das pessoas que... Olha, então essa é chamada de meditação para você que vai ser eleito. Se tem um governador agora, se tem alguém que é candidato agora, ok? Que é candidato agora para ser presidente. Nos 4, por exemplo, que nós conhecemos, estamos a falar de Venâncio Mondlane, Daniel Chapo, estamos a falar do Lutero Simango, estamos a falar do Sufo Momado. São 4 candidatos presidenciais. Se existe um que esteja a me ouvir agora, ou se calhar essa mensagem vai chegar a ele, é o seguinte: as pessoas não é para ter medo de ti, ok? É para respeitar. Então, é por isso que, veja só, muito bem. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você pratica o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente de justiça para punir quem pratica o mal. Olha só, ok, o governo ou a autoridade no geral foi colocado por Deus para manter a ordem, ok? Então, futuro presidente ou futuro governador, futuro deputado, você foi colocado aí por Deus. Você está aí para servir a Deus. Agora, se você chegar no poder, fazer algo contrário à Constituição da República, contrário às Escrituras, contrário a Deus, aí você que está dizendo, não é mais o povo, mas é você que estará já em encrenca com o próprio Deus. Lá no Daniel, aquele sonho era sobre Nabucodonosor, não é? Que foi dado uma lição por Deus por causa de seu orgulhar. Ele foi deixado vários anos a comer capim, foi tirado a sua consciência. Deus está em todo o poder. Se você é presidente, é governador, é deputado, tens que ter em consciência que tens o governador supremo, que é Deus, que manda a ti, que manda a todos, que manda a sua vida, que vai decidir hoje e desapareces. Então tens que fazer essa missão, ok? Quando tu entras no pódio, não é, como governo, tens que ter certeza de que faça esse trabalho com temor, porque é Deus que está te
Deus está a te confiar uma responsabilidade imensa de cuidar do seu povo. Estás a servir a Deus, servindo essa nação, servindo o povo. Ok? Servindo o povo. Os pastores, muito mais, os presbíteros estão muito mais para servir a igreja. Agora, os presidentes, as autoridades estão para servir a igreja e as pessoas no geral. Então, é por isso que apenas, e diz assim, ele fala do quê? É servo de Deus e agente da justiça. Por favor, líderes, futuros governantes desta nação, justiça. Justiça é dar a quem merece. Dar a cada um segundo aquilo que ele merece. Então não entra corrupção aqui. Então o povo tem sua responsabilidade, mas vocês também têm a vossa responsabilidade. Ok? Versículo 5. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão da consciência. Então, volta o apóstolo Paulo a dizer, é importante, é necessário que nos submetamos às autoridades, não porque temos medo deles, não porque temos medo de ir na cadeia, ou ter medo de ser, retaliação, não é? Não. Não por causa do medo, mas por causa da nossa consciência. A nossa consciência que está em Cristo. Nós não podemos desobedecer a Cristo, não podemos desobedecer as Escrituras. Nós somos o sal da terra, somos a luz do mundo. Os governantes devem aprender de nós. Então, pode aprender de nós se nós sabemos respeitar a eles. Independentemente se nós gostamos deles ou não. Independentemente se são esses que nós gostaríamos, mas se já estão lá. Nós reconhecemos que é Deus que nos colocou. Então, vamos aprender a respeitar a eles. Por isso que no versículo 6, veja só, acho que vou terminar no versículo 6 mesmo. Versículo 6 e 7. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão ao serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. É por isso que vocês pagam imposto. Quem é moçambicano que não paga imposto? Nós pagamos imposto direto ou indiretamente. Esse imposto pagamos por quê? Porque somos cidadãos desta terra e mostra que nós temos de submeter, nós estamos a sustentar estas autoridades. Ok? E eles devem estar dedicados ao trabalho do povo. Essa é a obrigação deles. A minha mensagem hoje não é muito mais por eles. Ok? Se calhar, se Deus quiser, um dia posso fazer um sermão ou um estudo só para os líderes, para o governo, nesse caso. Mas no versículo 7, deem cada um o que lhe é devido. O imposto, tributo, temor, honra e honra. Se existe alguém que é para ser respeitado, respeite. Honrar, honra. Ok? Então, não haja confusão, queridos. Respeitem a decisão última de Deus. Eu sei que pode doer, ok? Eu sei que pode doer você escolher alguém que não é esse que vai ser proclamado como presidente. Mas no fim, você tem que orar, agradecer. Muito obrigado, Senhor, porque fez a sua vontade. E a vontade de Deus nem sempre é a nossa vontade. Sempre, muitas das vezes, a vontade de Deus vem em contramão àquele desejo do homem. Nosso desejo, nós pensamos em nós. Quando Deus pensa nele e pensa nos seus decretos. Deus não age por emoções. Nós agimos e escolhemos por emoções. Já imaginou se Deus nos desse tudo que nós queríamos, que nós podemos querer? Nem tudo que o homem quer é bom. E nem tudo que o homem não quer é mau. É por isso que as nossas decisões devem ser filtradas pelas Escrituras e devem ser confirmadas pelo Criador e por Deus. É essa mensagem que eu gostaria de dar. Então, por favor, querido, agradecia que mandassem o mais rápido possível essa mensagem para todos os seus amigos, antes de eles votarem, se possível. Que Deus abençoe. Até a próxima oportunidade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém.